Graça e paz, irmãos. Neste momento, nós vamos começar um estudo sobre a armadura de Deus, todas as peças da armadura de Deus. Então, eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no capítulo 6 da carta do apóstolo de Paulo aos Efésios. Cada dia nós meditaremos em uma parte da armadura. Hoje vamos fazer o cinto da verdade. Então, começando em Efésios 6, do versículo 10, onde o apóstolo escreve: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades e dominadores do mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então, meus irmãos, Paulo, em nenhum outro lugar, ele fala tanto de principados e potestades, porque ele estava em Éfeso. E Éfeso tinha todo aquele clima de feitiçaria, de ocultismo, por causa de Diana, por causa de Diana, do grande templo de Diana ali, com prostitutas cultuais e todo tipo de ocultismo. Então, aqui ele deixa claro o seguinte, que o diabo, ele coloca armadilhas. E se nós não estivermos com a armadura de Deus, então nós vamos botar os nossos pés, ficar presos em armadilhas que o diabo coloca para nós. Então, Paulo estava indo preso quando ele olhou para o soldado romano e ele viu a armadura do soldado romano e ele então tem a revelação da armadura do cristão. Ele percebeu que o soldado romano tinha veste, aquela veste que era tipo uma saia grande, mas era o tipo de veste do soldado romano. Então, como o soldado romano ia ter a sua luta em campo aberto, havia o vento que vinha sobre aquela roupa e atrapalhava os movimentos do soldado. Então, o que o soldado fazia? Ele botava um cinto largo aqui, acima da cintura, e por aquele cinto prendia a roupa. E com a roupa presa no cinto, pelo cinto, o soldado tinha agilidade nos movimentos, direção nos golpes, e ele podia se mover com liberdade. Paulo nos diz que para nos movermos com liberdade, nós precisamos do cinto da verdade. A verdade é o nosso cinto, é a verdade que vai nos dar liberdade nos golpes, nos movimentos, nos vai dar agilidade e destreza. Nós vamos conseguir nada se nossa vida não estiver baseada na verdade, ou se nós, muitas vezes, mentimos para nós mesmos, nós também enganamos os outros. A nossa vida não vai ter liberdade. A verdade nos faz sentir desconfortáveis dentro de situações desonestas. Quantas vezes você está num ambiente em que as pessoas estão travando mentiras? Você fica até envergonhado, porque você sabe que você vai bater de frente com os outros, mas você não pode. Você não pode, de jeito nenhum, sair da verdade que você está para compactuar com a mentira deles. A verdade nos dá liberdade. Outro dia eu estava vindo para o Canadá, vou contar para vocês.
E eu, para entrar no Canadá, tem que ter um documento chamado ETA, que funciona como um visto. Eu tinha o meu ETA, o vencimento dele seria em 2027. Só que eu tive que fazer outro passaporte. Eu disse, meu passaporte está novo, eu tenho visto para o Canadá, tudo certo. Quando foi na hora de viajar, lá no aeroporto, nos Estados Unidos, eu não podia viajar, porque o ETA meu estava atrelado ao número do outro passaporte e não do novo. Então eu tive que explicar tudo e graças a Deus nós conseguimos fazer o ETA, porque a Ângela pediu para o Brasil, a menina fez rápido e conseguimos tudo. Mas naquela hora nós tivemos que explicar todas as coisas, tudo o que tinha acontecido, porque eu fiz outro passaporte que não tinha mais lugar para carimbar meu passaporte. Estava cheio de carimbo. E o homem em Portugal reclamou comigo por causa disso. O que eu quero dizer, depois eu disse, Ângela, você viu? Com que liberdade nós explicamos tudo. Nós não tínhamos nada para esconder. Se quisessem abrir a nossa bagagem, nada havia que impedisse. Estava tudo ali, estava tudo na luz. Nós estávamos na verdade. Por isso, meus irmãos, quantas vezes, se eu tivesse escondendo alguma coisa, eu teria ficado toda atrapalhada, eles iam perceber, lógico, não é porque a gente costuma dizer que mentira tem perna curta, e eu não teria obtido, seguramente, o direito de viajar para o Canadá. Não apenas mentiras que nós dizemos, às vezes, não apenas são as mentiras que nós dizemos, mas são as mentiras que nós acreditamos. Às vezes nós acreditamos em mentiras da nossa mente. Por exemplo, você não é suficientemente bom para ser abençoado no que você faz. É porque você é pecador. É porque, olha aqui a mentira, seu pai era macumbeiro, sua mãe era prostituta. O que é isso? Isso é mentira. O filho não paga pelo pecado do pai. Isto é a palavra de Deus escrita em Ezequiel. O pai não paga pelo pecado do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Isto é a palavra de Deus. Quantas vezes nós acreditamos em mentiras? Que somos bobos porque nós não compramos um filme imoral, porque nós não fazemos alguma coisinha enrolada para obter mais dinheiro. Que precisamos, às vezes, acreditamos numa mentira de que nós precisamos provar para os outros que nós somos mais inteligentes, mais independentes, que nós somos mais importantes. E por causa disso nós usamos tantas camuflagens. Procuramos gastar um dinheiro horrível para nos vestir de tal maneira que esteja de acordo com a moda. Tem que se encalacrar em dívidas para usar uma bolsa, porque todo mundo está usando aquela bolsa e nós precisamos estar no mesmo patamar. É a tal da moda. Você acredita que se você não estiver como os outros estão, você é inferior. Quando esses pensamentos, meus irmãos, chegam na sua mente, eles são pensamentos mentirosos, eles não estão baseados na verdade. Você tem que se levantar e dizer, eu sou filha de Deus, eu sou chamado para andar na luz, e a luz é a verdade. E nós precisamos ali, usar o cinto da verdade, usar a verdade como segurança, e nós somos aquilo que Deus quer que sejamos. Amém? Então, Senhor Deus nosso Pai, hoje nós queremos trazer diante de Ti a nossa alma, o nosso coração, te pedindo perdão por tantas vezes que nós acreditamos em mentiras que vêm da nossa mente carnal. E quantas vezes nós mentimos, nós camuflamos a verdade porque nós queremos parecer
que nós somos bons para todo mundo, esquecendo que tu és a verdade. Nós te pedimos perdão, Senhor, e te pedimos hoje o espírito de fortalecimento para que nós possamos viver firmes na verdade, o tempo todo na luz, porque somos teus filhos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.